Excelente tarde a todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2022. Nós estamos na 117ª reunião virtual. Vamos falar hoje sobre o método para adquirir conhecimento direto, exercício esotérico de adoração. Antes, iniciaremos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Para iniciarmos a falar sobre adoração, é importantíssimo que façamos uma breve revisão das lições anteriores. E para fazer essa revisão, nós vamos falar de alguns exercícios. Vamos iniciar aí pelo exercício esotérico de concentração. Nas lições anteriores, nós vimos que a concentração consiste em focarmos o nosso pensamento em um só objetivo. Esse é o meio pelo qual nós construímos uma imagem clara, uma imagem nítida, objetiva e vivente de uma forma, acerca da qual nós desejamos adquirir certo conhecimento. Esse exercício geralmente nós fazemos no período matutino. Nas lições anteriores também, nós vimos e falamos sobre o exercício esotérico de meditação. O exercício pelo qual seguimos a história de certo objetivo, colocando-nos em relação com todos os pormenores a ele e relativos ao mundo num contexto geral, diferente do que se diz mais no senso comum em outras escolas, que a meditação seria ali um certo pause na mente, um certo relaxamento. O exercício esotérico de meditação da Fraternidade Rosa Cruz é diferenciado, porque ele nos coloca em relação, ele é um exercício ativo, não um exercício passivo. Temos também o exercício esotérico de observação. É um dos mais importantes auxílios ao aspirante que se esforça e que tenta buscar uma vida superior. Ele é muito, muito importante para esse aspirante. Todas as coisas que acontecem ao redor, no contexto do dia a dia, no contexto geral, é importantíssimo que nós estejamos atentos e observando. Por quê? Através da observação, nós evitamos cair em alguns buracos que nós observamos outros irmãos a caírem. Porém, é de extremíssima importância que nós façamos uma distinção de observar e de fofocar. Observar não é o mesmo que fofocar. Quando nós observamos outros irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para não cedermos à tentação de fazer o quê? Julgamentos. Até porque quando nós apontamos um dedo para um dos nossos irmãos, nós acabamos apontando 3 para nós. Então, entender e observar o que acontece ao nosso redor tem que ficar no íntimo, observar, discernir e procurar não cair nos mesmos buracos. O exercício de observação cai muito a parábola do arqueiro, que diz que você vê a trave, você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas é impossível de observar a trave que está no seu. Então, quando a gente fala de exercício de observação, é importantíssimo que tomamos esse cuidado, tá bom? Outro exercício esotérico importantíssimo que nós vamos falar é sobre o discernimento. Discernimento nada mais é que a capacidade de nós compreendermos certas situações, de separarmos o certo do errado. Devemos procurar sempre o bem que se acha oculto em todas as ações que ocorrem, sejam elas positivas, sejam elas negativas ou adversas. Todas as situações desafiadoras, nós devemos sempre procurar o bem. Qualquer uma dessas situações, assim como fez Cristo quando caminhava com seus discípulos e
nessa caminhada, muito bem exemplificado no contexto Rosa Cruz, diz que certa vez Cristo e seus discípulos passaram por um cão em um estado já de putrefação. E nisso houve alguns que se preocupassem com o mau cheiro e, não se contendo, comentou um com os outros o desagradável cheiro e odor que estaria ali próximo deles. E prontamente, de imediato, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para a álvura dos dentes. Álvura dos dentes quer dizer a cor, o branco dos dentes daquele animalzinho, dizendo as seguintes palavras: as pérolas não são tão alvas como os seus dentes. Ou seja, as pérolas não são tão brancas quanto os seus dentes, fazendo com que vissem apenas o que nele havia de bom. Lembremos, finalmente, de que a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Percebam que essa frase para mim é de extremíssima importância. Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Não é que 90%, 70%, 99% era bom. Tudo era bom. Nós, como estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, devemos exercitar ao máximo de encontrar o bem em tudo, assim como fez Cristo, ensinando aos seus discípulos. Outra lição importantíssima que nós vimos é o exercício esotérico de contemplação. Esse exercício conduz a um estado mais elevado, penetrante e sutil de desenvolvimento mental. E, na verdade, refere-se à alma das coisas, ao íntimo. Este é o estado chamado de contemplação, o qual não necessita de esforço de pensamento ou de imaginação, como nos exercícios anteriores. A informação desejada é só manter o objetivo ante a sua visão mental e deixar que a alma dele fale para você. Entrando na lição de hoje, que nós vamos falar sobre a adoração. De forma resumida, o conceito essencial do que é adoração se expressa pelas ideias de reverência e de serviço. A adoração envolve profundo amor, profundo respeito. Adorar significa honrar a Deus por meio da devoção e reverência genuína. E isso ocorre porque, através dos exercícios anteriores citados, nós começamos a entender e ter mais contato com a perfeição de Deus. E aí não existe outra forma a não ser de adorar e de venerar tudo que Ele fez e de que Ele faz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando é que, por meio do exercício esotérico de contemplação, nós alcançamos a adoração? E qual é a chave? Qual a chave que vira para nós darmos avançarmos com esse passo? Contemplar Deus na vida que tudo compenetra. Quando ele atingiu na contemplação o estado de contemplar Deus em tudo, como disse o Luiz, aí ele está preparado para o próximo passo, que é a adoração, porque daí é um estado mais elevado, né? Onde ele vai se unir espiritualmente com a divindade ou com a fonte de todas as coisas. Eu coloquei mais ou menos assim. O aspirante, ele deve primeiro, através da contemplação, entender que contempla Deus na vida que tudo compenetra. Só então, através da adoração, ele se unirá à fonte de todas as coisas. Exatamente isso. Quando o aspirante compreende que, de fato, ele contempla Deus na vida, é quando ele se encanta e admira Deus, que tudo compenetra, como a Maga bem disse, a Rê também. Quando isso acontece, aí sim o aspirante dá um passo mais elevado e atinge a adoração.
Se fizéssemos uma analogia com uma montanha para saber em que grau se encontra o exercício esotérico de adoração na nossa evolução, em qual você acredita que ele estaria? No início, na metade ou no topo? A minha adoração já está lá no topo, né? Porque você já caminhou com todos os outros exercícios. Exatamente, o exercício de adoração, ele está no topo. Se dividíssemos aí os exercícios a nós concedidos pela fraternidade, ele estaria no topo aí da montanha. Aqui, isso estava na lição que a Rê nos apresentou semana passada e achei maravilhosamente bem incrementado hoje para poder exemplificar e deixar a lição mais rica ainda. Aqui tem a nossa escala de evolução da fraternidade e aqui do lado esquerdo você pode acompanhar os exercícios que são solicitados, posso dizer assim, que são uma obrigação pessoal nossa, né? Porque não existe nada obrigatório imposto, mas uma disposição de nós aspirantes da fraternidade a utilizá-los. Então, quando estudante preliminar, devemos usar da observação. Quando damos um passo mais elevado, passamos a estudante regular, aí passamos a fazer o exercício de concentração, de retrospecção. Subimos mais um pouquinho ali para probacionista, podemos entrar com a meditação, discípulo com discernimento, irmão leigo com contemplação e adepto à adoração. Então aqui mais uma vez você percebe que a adoração realmente é o exercício do topo da montanha. Sabemos então que temos aí essa sequência de exercícios esotéricos para irmos administrando e nos colocando em prática no decorrer da nossa evolução. Mas como que a gente pode fazer? Como que funciona para colocar cada exercício desse em prática? Nós falamos um pouco, mas eu acho importantíssimo que nós recordemos algumas formas de colocar esses exercícios em prática. Por exemplo, a observação deve ser feita sempre desde o estudante preliminar. Isso também vai até o irmão maior. Né? A observação nós devemos sempre carregá-la ali junto no bolso. Durante o dia, colocando atenção nos detalhes, nos acontecimentos da vida diária. Lembre-se, observação sem o julgamento. Observação com o intuito de aprendizado. Depois nós temos a concentração. A concentração, como que se faz a concentração? Nós devemos manter dirigidos os próprios pensamentos para um ponto determinado, sem permitir que se desvie, eliminando da mente todos os demais assuntos. E é aconselhável que se faça antes de levantar da cama, antes de acender a luz, a partir do momento que despertou, se inicie esse processo de concentração, ou seja, criando uma imagem mental e mantendo-a fixa, sem despertá-la, ou dispersá-la, perdão. Depois nós temos o exercício de retrospecção, que é o oposto da concentração, porque a concentração é feita de manhã e a retrospecção é feita à noite, antes de dormir. Todas as noites nós devemos repassar todos os acontecimentos do nosso dia, de sentido contrário, examinando cada acontecimento cuidadosamente, para nós podermos discernir perfeitamente a sua qualidade, se fizermos bem ou se fizermos mal. E a partir daí, nós entrarmos em um trabalho de regeneração de caráter. O que é isso? Vendo aonde errou, amanhã não errar mais. Vendo aonde acertou, e se amanhã puder potencializar o acerto ou repeti-lo, perfeito, seja bem feito. Depois nós temos o exercício de meditação, onde nós juntamos todo o conhecimento possível sobre um determinado assunto, que tantas vezes já foi objetivo dos nossos exercícios matinais de concentração. Dando mais um passo à frente para o discernimento, esse é um exercício que nos permite distinguir entre o essencial e o supérfluo
separando a realidade da ilusão, o certo do errado. Temos a contemplação, que é um estado em que se mantém um objeto ou um tema ante a nossa visão mental e se deixa que a alma daquele nos ensine tudo referente ao seu aspecto vital. E aí nós temos a adoração, que esse é um estado elevadíssimo de disciplina e é por meio do qual pode unir-se espiritualmente com a divindade ou a fonte de todas as coisas. Através desses exercícios esotéricos, une-se a fonte de todas as coisas, alcançando assim a maior altura possível de realização pelo homem, até que chegue o tempo em que essa união torna-se permanente. Isso vai ocorrer ao fim do grande dia de manifestação. Outra pergunta para vocês. É possível chegar ao estado de adoração sem o auxílio de um mestre? Vocês acreditam que nós conseguimos chegar nesse estágio sozinhos? Eu acho que não. Nem na contemplação, tanto a adoração quanto a contemplação, se eu me lembro bem, precisamos de mestre. Maga está 100% correta. Max Ender nos informa e deixa muito claro no conceito, também que é uma opinião particular, tá? Que nem as alturas da contemplação, como muito bem falou a Maga, nem o passo final da adoração podem ser alcançados sem a ajuda de um mestre. Isso quer dizer que até a época de Max Ender isso não ocorreu. Porém, Max Ender deixa muito claro que o aspirante nunca deve temer que por falta de um mestre o seu progresso seja retardado, seja congelado, ou fique para trás. Nem necessite preocupar-se em procurar um mestre. Tudo o que ele precisa fazer é começar a aperfeiçoar-se e continuar nesse trabalho, marchando, caminhando diligentemente com a máxima excelência possível e persistentemente. Como diz muito bem uma frase do nosso hino, falhando embora vamos ver, a persistência há de vencer. Nesse trecho, Max Ender nos relata a importância de continuarmos caminhando, para não cairmos na tentação de começar a procurar mestre, achar que não estamos evoluindo e com isso começar a buscar no externo alguma ajuda. E aí, ao invés de caminhar, pode ser que nós fiquemos no mesmo lugar. Dessa forma, trabalhando, caminhando, buscando cada dia mais ter uma regeneração de caráter, servir aos nossos irmãos, não só aos irmãos que nós conhecemos, não só aos irmãos que são familiares, mas a todos os irmãos que, direta ou indiretamente, os anjos do destino colocam no nosso caminho. Se purificarmos os nossos veículos, automaticamente eles começarão a brilhar nos mundos internos. Porque aquilo que você procura, também procura por você. Se você está num momento buscando um irmão, buscando um mestre, esse mestre também está buscando por você. E assim, como um vagalume. Todos nós aqui, acredito que já até assistimos esse filme, Grupo Poder Além da Vida. Não sei se vocês se recordam, acredito que sim. Tem uma cena em que o mestre toca no ombro do ator principal. E o ator estava falando para ele que nada estava acontecendo naquele momento, nada estava acontecendo naquele lugar, eles estavam numa praça. E quando o mestre toca no ombro dele, ele consegue ter uma dimensão de tudo que estava acontecendo, a joaninha, a respiração dos animais, a grama, o barulho das folhas, do vento. É muito parecido, por exemplo, quando um vagalume, se você entrar numa mata, à noite, tudo escuro, na nossa visão física limitada, nós não enxergamos nada. Porém, é impossível você não conseguir ver um vagalume, mesmo que ele não esteja aceso a todo tempo. A cada piscada que ele dá, você já fixa os olhos nele. A mesma coisa
os mestres. A hora que você acende, não importa onde você está, não importa onde você esteja, o seu brilho vai chamar a atenção do mestre e o mestre vai até você. Não passa despercebido pelo mestre. Ele atrai a atenção do mestre, os quais sempre estão muito atentos a tais casos. O mestre anseia tanto quanto você, quanto nós, por esse encontro. Eles ficam ansiosos e contentes em poder ajudar aqueles que, por seus sinceros esforços de purificação, adquiriram o direito, prestem atenção, adquiriram o direito de receber ajuda em progresso. Ou seja, ganhar a ajuda de um mestre é um direito que nós temos desde que nós continuemos a marchar, continuemos a caminhar fiel e firmemente no caminho do Senhor, servindo a todos que nós tivemos a oportunidade de servir. A humanidade está duramente necessitada de auxiliares que possam trabalhar nos mundos internos. A obra é grande, muito grande. E os auxiliares são poucos, infelizmente também. Pensa comigo, imagine se descarregando caminhões e mais caminhões de areia. Você acaba de levar uma lata, parece mais 3. Isso lá na ponta, lá no final da rua, parece um auxiliar magrinho, fininho. Mas, ou seja, é possível enxergar que ele tem vontade, que ele vai vir para ajudar nessa obra. Imagina a alegria dos envolvidos que os envolvidos na obra sentem quando chega a ajuda desse auxiliar. Portanto, lembre-se, buscai e achareis. Aquilo que nós procuramos também procura por nós. Semelhante sempre vai atrair semelhante. E aí vou enfatizar aqui mais uma vez essa frase que para mim cai muito bem nesse tema que nós estamos falando sobre o encontro com o mestre. Buscai e achareis. Aquilo que nós procuramos também procura por nós. Semelhante sempre vai atrair semelhante. É importantíssimo que nós tomemos muito cuidado, que nem por um instante, imagine que a procura consiste em andar passando de um mestre para o outro. Procurar, no sentido da palavra, nada significa para esse mundo que nós estamos. Na verdade, é o inverso. Não devemos procurar, devemos nos alinhar, nos preparar, nos dedicarmos fortemente com o propósito de evoluirmos cada dia mais. Evoluirmos nosso caráter, evoluirmos como pessoa, como ser humano, conscientemente, para nos tornarmos auxiliares e poder assim colaborar com os irmãos maiores. Muitas vezes, ficar pingando de um lado para o outro, buscando filosofias e mais filosofias, só acaba por atrasar o nosso progresso. Então, ao invés de ficarmos buscando apoio em falsos mestres, pulando de galho em galho, de filosofia em filosofia, querendo encontrar um mestre na força do nosso braço, isso não vai ajudar. Isso, na verdade, são muletas que inconscientemente nós estamos buscando. Isso só irá nos fazer nos sentirmos mais perdidos. Por mais palavras fortes, sinceras, de encorajamento, que nós venhamos receber do mestre, nós não vamos avançar. E o objetivo é avançar. Pois o nosso trabalho não é procurar o mestre, sim ascender, para que o mestre nos encontre. Buscar muletas não acrescentará em absolutamente nada. Se sabemos disso, porque infelizmente nós vemos muitos irmãos e irmãs que tão rápido como entram também acabam saindo das escolas de mistério. Por que será que ocorre isso? As pessoas chegam e elas começam bem, elas começam forte, e aí em pouco tempo, daqui a pouco, elas acabam por não comparecer mais, acabam por não frequentar mais. Tudo isso, irmãos, eu acredito que é pela falta de paciência.
A falta de paciência impede todo o nosso progresso. Pular de escola em escola só deixa o indivíduo mais duvidoso e com o ego intelectual lá em cima, porque aí ele começa a cair naquela máxima. Quando você vai passar uma informação, ele, no meio da informação, ele já te corta e fala: isso eu já sei. Aí ele vai para outra escola buscando um outro ensinamento. E quando ele começa a entender, entra de novo a máxima: isso eu já sei. E aí começa a virar um saco sem fundo que nada o satisfaz. E aí fica sem sentido, porque ele já sabe de tudo. Quando no fundo mesmo, esse irmão não sabe de nada. E aí acaba por desanimar, acaba por não sentir que está evoluindo, porque não está vendo nada visível. E não é por falta de dedicação que muitos desses irmãos acabam caindo. Eles têm compromisso, são esforçados, pois o indivíduo muitas vezes eles se dedicam tanto, se esforçam tanto há anos, mas não encontram um mestre. E sente-se que não estão avançando. Porque, por exemplo, quando não vê um resultado visível, ele acredita que não está caminhando. Por exemplo, todos vocês já ouviram da história do bambu chinês, que leva, se não me falha a memória, 5 anos para começar a se desenvolver. Na verdade, é uma mentira, porque ele já começa a se desenvolver, só que de forma interna. Ele começa a criar raiz, ele começa a criar base. E aí, depois que ele completa esses 5 anos, ele cresce de uma forma exponencial, ele cresce de uma forma absurda, rápida. E aí entra aquele lance. Foram 5 anos de preparação. E às vezes alguns irmãos e irmãs não conseguem aguardar 1 ano, 2, 3, sem ter um resultado, sem ver um broto, sem poder enxergar isso. Não se preocupam com a raiz, porque a partir do momento que você pisa, a partir do momento que você se dedica a ler, a partir do momento que você começa a estudar fraternidade ou outra escola, quando você começa a se interessar mais pela parte espiritual, você já está criando raiz, você já está evoluindo. Você pode não ver, assim como as raízes do bambu, você não vê, mas elas estão lá. Não é porque você não vê que quer dizer que elas não estão. E aí, consciente ou inconsciente, né? Muitos irmãos culpam a escola, acham que estão no lugar errado, que talvez não seja para mim, e por isso sai trocando uma pela outra, como se estivesse trocando de roupa. E uma vez, assim que eu entrei na fraternidade, eu lembro-me até hoje, a Su e a Ângela falou uma coisa, um termo que chama borboletando, que é quando você fica buscando uma filosofia, depois você busca outra, depois você busca outra, depois você busca outra. E isso me lembra muito a história do saco do pedinte, né? E nunca tem fim. Quanto mais conteúdo você coloca, aquele conteúdo, da mesma forma que entra, ele desaparece. Da mesma forma que entra, ele desaparece. E aquilo fica um saco sem fundo. Até que um dia, né, esse plantio sem colheita aparente, sem colheita visível, frustra tanto o irmão que corre o grande risco dele até abandonar a parte espiritual. Pois o esforço direcionado para o lado errado é cansativo e infrutífero. Não adianta você dedicar, se esforçar, usar toda a gana, toda a garra que os irmãos veem, né, para estudar, para evoluir, e depois não ter a paciência de aguardar o tempo da colheita. Até são bons em plantar, mas chega na hora da colheita acabam não tendo a paciência. Isso me lembra muito a história que acredito também que todos pelo menos já ouviram falar, de Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia grega. Esse rapaz que carrega essa pedra, ele foi condenado pelos deuses a subir uma montanha empurrando uma pedra. Quando ele chega no topo, a pedra escorre de suas mãos e rola de novo até o chão. E aí Sísifo volta lá embaixo da montanha, sobe a pedra de novo, e aí quando chega na ponta, a pedra desce de novo. E por que isso aconteceu, né, com
com Sísifo? Por que ele recebeu tal punição, né? Por que ele foi condenado dessa forma? A carregar, a rolar essa pedra por toda a eternidade? E isso é uma pergunta que nós também devemos fazer para nós como estudantes. Por quanto tempo também nós vamos ficar rodando, né? Empurrando a pedra? E chega no topo, volta de novo. Chega no topo, volta de novo. Essa é uma analogia que faz muito sentido para irmãos e irmãs que entram numa escola, tão rápido quanto entram, é a mesma velocidade que acabam saindo. Então é importantíssimo que nós não nos tornemos discípulos da modernidade, discípulos contemporâneos, que nós consigamos aí alcançar e evoluir, mesmo que não seja visível o nosso florescer, que nós entendamos que existe um momento de criar raiz, de criar base. O grande problema não é a escola nem o tamanho do esforço dedicado. Mais uma vez eu retorno, é a falta de paciência sobre a nossa evolução, sobre o processo. Toda a energia e vontade de crescer deve ser canalizada em um único ponto. E aguardar que na hora certa, após as provas certas, quando você estiver realmente forjado, preparado, seu brilho trará o mestre até você. Seu brilho trará o mestre até você. E não o contrário. É importantíssimo que lembremos e guardemos muito bem no nosso coração e na nossa mente que nós mesmos é que temos que acender a luz. A luz não vai acender sozinha. Nós não podemos, não pode ser terceirizado esse serviço. Esse serviço não pode ser comprado, ele não pode ser doado. A luz que seguramente irradia dos veículos do aspirante, essa é a chave, essa é a estrela que nos conduzirá o mestre até nós. E ela está no nosso dia a dia. Tá quando nós encontramos cada irmão, está em cada compromisso com exercícios, está em cada oração, está em cada passo que nós vamos dando dia a dia. Lembro-me de uma história muito bacana, que também foi muito contada pelo nosso grupo de Campinas. Não me recordo se foi São Francisco ou Santo Agostinho, que chamou de seus discípulos para pregar o Evangelho. E nisso eles foram caminhando, e chegou conversando, e o papo estava bom, e o discípulo com o mestre ali interagindo. Chegou no final do dia, o discípulo falou: mestre, nós saímos com o propósito de pregar o Evangelho e nós não paramos para falar com ninguém, nós não cumprimos a nossa missão. E aí o mestre falou para ele: como não? Ele falou: sim, nós não paramos para falar com ninguém. Ele falou: você não entendeu. Desde que nós pisamos fora do mosteiro, nós estávamos pregando o Evangelho. Através das nossas vestimentas, através da nossa conversa. Quando nós estávamos passando, os trechos que algumas pessoas ouviam da nossa conversa era exatamente o que elas precisavam ouvir. Ou seja, é fazer da nossa vida uma oração. Essa máxima para mim se encaixa muito. Não é subir no púlpito e dar um belo discurso. Isso é muito bom também, se tem habilidade para fazer, use-a para o Senhor. Mas caso não tenha, ou caso não dê para fazer, devemos fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, uma oração. Nossos atos, nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos, tudo isso é uma forma de acender a luz. Então, todo dia nós temos dezenas, até centenas ou milhares de oportunidades de ligar esse interruptor. Cada dia mais, poder estar um pouquinho mais próximo de receber a ajuda dos grandes mestres. Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Qual o tipo de atitude de um possível mestre pode nos revelar a sua veracidade ou a sua farsa? Também nós devemos observar isso. Ficar atentos se estamos caminhando ou perto da pessoa ou do mestre certo. O que vocês acreditam? Qual atitude, na visão de vocês, carimbaria como verdadeiro ou falso? Faz aquela pergunta para ele assim, Fernando: apareça como você é. Boa. Boa. Como é que é? Revele-se tal como você realmente é.
Ixi, eco. Tal como você verdadeiramente é. Exatamente, essa se encaixa perfeitamente. E se ele perguntar para nós isso, ô Fernando? Ih! Aí complicou. Devemos nos revelar. Se ele devolver a pergunta, né? Essa é uma forma maravilhosa. E tem uma outra também, que foi a que eu separei para vocês, é quando tal mestre solicita certas quantias de donativos e dinheiro para passar certos conhecimentos. Ou usar o termo iniciar, colocando degraus em certas honrarias, e cada uma delas é cobrada certo valor, certo donativo. Tá? Eu coloquei essa porque essa fica mais, para quem está mais buscando um mestre ali físico, né? Que são as pessoas que possam estar assistindo a nossa reunião. Então sempre fiquem muito atentas a isso. Tudo que é cobrado certo donativo para se alcançar, não se pode vender uma passagem para o céu, não se pode comprar um terreno ao lado do Pai ou na esquina, entende? Então é importantíssimo que nós, todos os irmãos que tenham a oportunidade de estar ouvindo essa reunião, tenham isso muito em mente. Todo mestre que cobrar para qualquer tipo de iniciação, não já de cara você pode determinar a farsa. Porque aquilo que nos foi dado de graça deve ser dado de graça. Falamos sobre o encontro com o mestre, sobre paciência. Espero que tenha ficado assim claro para todos nós. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Importantíssima. Quanto tempo leva-se para ter um resultado visível? Que nem nós falamos do bambu. Leva 5 anos aí só criando raiz. Horizontal, vertical, criando raiz. 5 anos. 5 anos você não vê nada. Quanto tempo se leva para ter um resultado visível praticando os exercícios, os diversos exercícios ensinados pela Fraternidade Rosa Cruz? O que vocês acreditam? Tem uma média de tempo? Qual seria a média que nós podemos aí começar a ter resultados visíveis? Eu acho que não tem média. É muito pessoal, depende, por exemplo, da aplicação, do esforço, do desenvolvimento que a pessoa já adquiriu e também do que está escrito lá no livro do destino. A Maga falou 100% verdadeiro, Maga. O tempo necessário para alcançar esses certos resultados por meio dos diversos exercícios esotéricos varia de indivíduo para indivíduo. Então é praticamente impossível nós, da fraternidade, ou qualquer outra escola, garantir um tempo para o indivíduo começar a ter resultados visíveis. E por quê, né? O que varia? Do que depende tudo isso, então, para eu poder ter um resultado? O que pesa nessa balança? O primeiro são os registros do livro da vida, como a Maga bem falou. Aí vem a pergunta: quais foram as tuas obras? O que isso significa? Da sua dedicação em vidas anteriores, do seu passado, quanto você dedicou a isso? O quanto você abriu mão para isso? O quanto você realmente fez acontecer para isso? Então, o teu passado influencia diretamente o teu avanço. Diretamente. O segundo é o grau de desenvolvimento do indivíduo, aonde ele está no presente, onde ele está no momento, em qual nível. Está fazendo todos os exercícios, faz o ritual, procura ser um ser humano melhor, procura ser uma pessoa melhor, procura ajudar os irmãos que estão próximos, está sempre observando as oportunidades que ele tem de ajudar, que nós, como estudantes da fraternidade, nós devemos estar sempre atentos às oportunidades de poder servir. Olha que engraçado, né? Atentos à oportunidade de servir, de se doar. Isso depende bastante de como ele está. Ele pode ter tido um passado maravilhoso de devoção, uma vida em oração. Se hoje, no presente momento, ele não está se dedicando a tal, vocês acreditam que ele vai evoluir ou que ele vai ficar na mesma? Ele vai ficar ali onde ele está?
Para estacionar. Vai estacionar. Concorda? Então, olha como é rico, como é importante nós sabermos disso. Que para evoluirmos, nós dependemos das nossas obras lá atrás, que hoje nós não temos a consciência de saber, porém, ela é uma semente, em que o amanhã vai ser passado, amanhã, hoje vai ser passado amanhã, e o nosso presente atual, o quanto nós estamos nos dedicando para isso. E o terceiro, né, é a aplicação dos exercícios esotéricos. Saber praticar, qual é a vantagem que nós temos? Sabemos sobre os exercícios esotéricos, sobre a contemplação, sobre a retrospecção, sobre a observação. Lindo, maravilhoso. E aplicar? Deixa para amanhã, amanhã. E tudo é uma questão de hábito. Não fazer é um hábito, assim como fazer é um hábito. E tem um preço, ambos. Uma vez a Rê disse uma frase que eu gostei muito, eu guardo muito essa frase no meu coração. Depois eu comecei a ver em outros lugares também. Se não agora, quando? Se não for você, será quem? Então também depende da nossa dedicação futura. Então é impossível uma escola garantir que em tanto tempo, em X tempo, o aspirante terá resultados visíveis. Impossível. Por isso nós não podemos estabelecer um tempo padrão. São muitas variáveis. Alguns que já estão quase prontos podem obter resultados em poucos dias. Entrou, uma semaninha lá, o cara já começou a dar umas piscadas, umas acendidas. Outros têm de trabalhar durante meses e anos, a fio, ali a rodo, árduo, dedicando, batalhando, para poder ter ali belas fagulhas. E também outros, talvez, durante uma vida inteira de dedicação. Pode partir sem obter nenhum resultado visível. Mas lembre-se, não é porque a raiz não está visível aos nossos olhos que ela não está sendo feita, que ela não está sendo forjada, que ela não está sendo preparada. Ela é a base do alicerce. Então, por conta às vezes, dessa vida inteira de dedicação, na próxima, o indivíduo alcança em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses. Uma coisa é certa e garantida: os resultados são uma certeza absoluta, de modo que se o aspirante persistir fielmente, com certeza obterá algum dia, nesta ou em futuras vidas, a recompensa de sua paciência, a recompensa da sua fidelidade. Porque no nosso esquema de evolução hoje, ver e crer, todo mundo faz. É muito fácil você crer no que você vê. Diferente, um irmão forte é aquele que crê sem ver. Os mundos internos se abrirão aos nossos olhos. Nós vamos nos tornar cidadãos de reinos onde as oportunidades são imensamente maiores do que aqui nós temos no mundo físico. E assim, nos tornarmos um grande servidor. Mas tem um preço para isso. Tem suor, tem sangue. Nós precisamos entender que cedo ou tarde, cada um de nós, no secreto, no individual, vai ter que pagar esse preço. Se quiser, estiver realmente dedicado a alcançar o que é nos proposto. A partir do momento que nós temos contato com isso daqui, isso já está proposto para nós. Daqui para frente, após ter desperto ou adormecido através de tudo que o homem chama de vida e de tudo que nós chamamos de morte, a sua consciência será ininterrupta. Não para. Levaremos uma vida de consciência contínua, beneficiando-se de todas as condições. Essa parte para mim é maravilhosa, beneficiando de todas as condições, beneficiando-nos do bem, beneficiando-nos das coisas adversas, sabendo realmente
retirar o bem, aproveitar o bem de tudo. Sabe, naquela parábola de Cristo com os discípulos, da álvora do dente do cachorro, do animal, é importantíssimo que, mediante aquela explosão, nós consigamos enxergar, buscar o bem naquilo. Esse conceito esotérico, para mim, é maravilhoso. Eu fico até sem palavras para poder falar de. Essas condições é que permitem o nosso avanço, um avanço mais rápido para posições cada vez mais elevadas. E a partir dessas posições, nós vamos empregá-la na elevação da humanidade, porque a partir do momento que nós subamos um degrau, nós temos como dever estender a mão e ajudar outros. Não apontar o dedo para quem ainda não despertou, ou não apontar o dedo para quem às vezes não segue como nós, não tem, né, não busca os mesmos preceitos. Eu digo isso porque nós, por sermos estudantes da fraternidade, nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos intelectuais, sabe tudo, que julga tudo e a todos porque não são vegetarianos, ou porque não isso, ou porque não aquilo. Cada um tem seu tempo de evolução. Cabe a nós, como estudantes, respeitar, dar o nosso melhor a partir de exemplos, a partir de uma conversa, a partir de um papo, não um papo chato querendo colocar na cabeça do outro a coisa que está na nossa. Mas o exemplo é o melhor professor. A partir do momento que as pessoas começam a ver os milagres, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, eles também começam, eu quero conhecer melhor isso. Quantos de vocês já foram questionados N vezes, mas por que vocês são vegetarianos? E alguns ficam de canto ali observando, entendendo, pô, esses caras têm um comportamento diferente, esses caras se vestem diferente, falam diferente. Isso tudo fala. Né? Lembra do caminhar, pregar o evangelho do discípulo e do mestre? É muito isso. Então, desejo do fundo do meu coração que cada dia nós possamos fazer na nossa vida uma oração, que cada dia nós possamos persistir, insistir e avançar, falhando, embora, vamos ver, a persistência há de vencer. Essa foi a lição, método para adquirir o conhecimento direto, exercício esotérico de adoração. Vou fazer o ritual agora, oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz, para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.